E o Flamengo é o mais novo pentacampeão da Copa do Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes da conquista contra o Atlético Mineiro na casa do Galo e também a entrevista bombástica de Gabigol depois da partida, revelando ele não fica no Fla para a próxima temporada. Deu porrada no presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Gabigol será jogador do Cruzeiro e terá o maior salário do futebol brasileiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes do tema e falo também sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Hora de falar sobre Gabigol, que terá no Cruzeiro o maior salário do futebol brasileiro. Apurei que entre salários, direitos de imagem e luvas, a oferta que o Cruzeiro fez ao Gabigol é de 3 milhões de reais mensais. Gabigol parte de um salário em carteira mais imagem de 2 milhões de reais por mês, o restante em luvas, que vão totalizar esses 3 milhões, número que permitirá ao Gabigol ultrapassar o Memphis Depay, que ganha no Corinthians 2 milhões e 900 mil por mês. Mas há um detalhe importante, o Memphis tem uma série de gatilhos que podem elevar seus vencimentos para algo na casa dos 4 milhões de reais mensais, o Gabigol não tem tais gatilhos. Jogador que ganha no Flamengo 1 milhão e 600 mil por mês e que se beneficia do fato de estar livre. Só para você entender melhor como é que funciona essa história da luva, quero usar o exemplo do Matheus Pereira, que é hoje o jogador mais bem pago do elenco do Cruzeiro. O Matheus foi recentemente comprado do Al Hilal e passou a ganhar 1 milhão e 850 mil por mês do Cruzeiro. A Raposa vai precisar pagar, ao longo dos próximos meses, 5 milhões de euros ou mais ou menos 31 milhões de reais para o Al Hilal para a compra do atleta. No caso do Gabigol, o Cruzeiro não terá de bancar qualquer vencimento, qualquer pagamento ao Flamengo. A compra dos direitos econômicos não existe para o Flamengo porque o contrato do Gabigol está livre. Mas, nesses casos, especialmente com jogadores importantes, esses atletas exigem que a compra dos direitos econômicos seja feita com o próprio jogador. Então o Cruzeiro paga cerca de 2 milhões de reais por mês entre salários e direitos de imagem e mais ou menos 1 milhão de reais por mês para a compra dos direitos econômicos. Isso vai ser parcelado ao longo de 4 anos. Gabigol e Cruzeiro ainda não assinaram o pré-contrato, mas está tudo bastante encaminhado. Até por isso existe otimismo de que esse anúncio possa acontecer a qualquer momento. Só para completar, sobre John Arias. O Cruzeiro tem afirmado que não há mais negociações, mas o que eu posso contar para vocês é que o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, gostaria muito de ter o Arias e está disposto a cobrir propostas de clubes europeus. O que pega hoje não é o Arias, e sim o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, que prefere negociá-lo com clubes de fora do que no futebol nacional. Qual que é a chance de o Cruzeiro vencer essa disputa? Oferecer mais do que clubes europeus. Hoje o principal interessado é o Galatasaray, que sugere 13 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Para ter alguma chance de levar esse negócio adiante, o Cruzeiro vai precisar desembolsar mais do que o Galatasaray. Seria a única maneira de o Mário Bittencourt topar fazer negócio com o time nacional. Preciso falar agora sobre Filipe Luís, trajetória espetacular como jogador e ainda mais promissora como técnico. O cara se aposenta em dezembro de 2023 com um currículo cheio de títulos, inclusive no Flamengo, seu time de coração. Em 2024 já são 3 títulos por 3 categorias diferentes do Flamengo. Ele inicia o ano e seu trabalho, sua carreira como técnico no Sub-17 e 5 meses depois conquista a Copa Rio Sub-17 contra o Vasco da Gama. É promovido para o time Sub-20 e em 2 meses fatura o Mundial de Clubes da categoria com o Maracanã lotado. O adversário foi um time grego e o Filipe Luís e o Sub-20 foram campeões. Em 30 de setembro surge o convite para treinar o time principal, no lugar do Tite, ex-comandante da seleção. E em cerca de 1 mês e meio depois, o Flamengo se sagra campeão da Copa do Brasil com participação importante do Filipe Luís nos jogos contra o Corinthians e Atlético, nas partidas de volta da semifinal e da final. Contra o Corinthians, vocês vão lembrar, o Flamengo perde um jogador no início da partida, Filipe Luís recompõe sua defesa, abre mão de atacar e consegue montar um sistema defensivo bem sólido. Diante do Galo, substituições que fizeram o Flamengo ser bem melhor do que o adversário e vencer os 2 jogos com direito à possibilidade até de uma goleada na partida de volta na Arena MRV. Diante desse título, o mais natural é que, independentemente de quem vence a eleição marcada para 9 de dezembro, Filipe Luís tem a oportunidade de continuar no cargo. Seu contrato se encerra em dezembro de 25. Bora direto ao assunto. Flamengo se sagrou na tarde desse domingo
pentacampeão da Copa do Brasil, vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro no jogo da volta da Copa do Brasil. Já havia vencido por 3-1, placar agregado de 4-1. O gol decisivo desse domingo foi marcado por Gonzalo Plata, que havia saído do banco de reservas, seu segundo gol com a camisa do Flamengo. Importante contar que o Flamengo se torna o segundo time com mais títulos da competição, só atrás do Cruzeiro, que tem 6. Novo ranking de campeões da Copa do Brasil, tem o Cruzeiro na primeira colocação com 6 títulos, Flamengo e Grêmio com 5, o Palmeiras aparece com 4 e o Corinthians com 3. Quero falar sobre Gabigol, mas antes repercutir todos os detalhes dessa conquista. E o placar por 1-0 só não foi maior graças a Everson, o goleiro do Atlético Mineiro, que fez pelo menos 5 grandes defesas na partida cara a cara, com Bruno Henrique, com Michael e companhia limitada. O Flamengo, que se defendeu e usou e abusou dos contra-ataques, teve oportunidades para enfiar uma goleada histórica contra o Galo. Campanha na Copa do Brasil das melhores. O Flamengo terminou com 83% de aproveitamento dos pontos, foram 10 jogos com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 11 gols pró, 2 gols contra. Outro ponto interessante, segundo título em 3 temporadas da Copa do Brasil. O Flamengo havia conquistado o título de 2022, ganhou em 2024 e foi vice, perdendo para o São Paulo em 2023. Importante contar também que esse título é o último do presidente Rodolfo Landim, que se despede do mandato como mandatário rubro-negro em 31 de dezembro. Flamengo que não vivia uma boa época temporada passada de nenhuma conquista. Em 2024, os títulos do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil. Bora chamar atenção também para Felipe Luiz. Técnico alçado, a condição de treinador somente nessa temporada e que tem um ano incrível. Depois de se aposentar como jogador em 2023, ele vira o treinador do Sub-17. Com 5 meses de emprego, ganha a Copa Rio Sub-17 contra o Vasco. Se manda para o Sub-20 também do Flamengo e fatura o Intercontinental Sub-20 e o Mundial Sub-20, jogo do Maracanã, com apenas 2 meses de trabalho. Ele assume o lugar do Tite, demitido no time profissional do Flamengo, e 1 mês e meio depois fatura a Copa do Brasil com participação super importante. As mexidas do Felipe Luiz na partida de hoje, para mim, foram absolutamente decisivas para manter o Flamengo sempre à frente do Galo. Só para complementar em relação a Flamengo e Atlético, contar também que essa conquista da Copa do Brasil abre 2 vagas para o Flamengo. Na Libertadores da América de 2025 e na Supercopa do Brasil, do Supercopa do Brasil do ano que vem, o campeão da Copa do Brasil enfrenta o campeão do Campeonato Brasileiro. Só mais um registro importante antes da gente falar sobre o Galo e também sobre o futuro de Gabigol. Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol chegaram a 13 títulos com a camisa do Flamengo, se igualando a 2 lendas, Zico e Júnior. O Atlético, por sua vez, vai ter de abrir o olho e se virar na Libertadores da América. Só para vocês entenderem a situação do Galo. 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, 41 pontos conquistados. O time hoje está mais perto da zona do rebaixamento do que do G4. De qualquer forma, com o título do Flamengo, a gente já sabe que o G6 no Brasileirão virou G7. Então os 5 primeiros colocados vão direto para a fase de grupos da Libertadores e o 6º e o 7º vão para a pré-Libertadores. Se o Botafogo for o campeão da Libertadores, esse G7 vira G8 e ainda há a chance de um G9 se o Cruzeiro vencer o Racing na final da Sul-Americana. Mas o Galo, com 2 jogos a menos do que os seus concorrentes, vai precisar melhorar sua campanha no Campeonato Brasileiro. E se não vencer a Libertadores contra o Botafogo no dia 30 de novembro, você pode ter certeza absoluta que vai sobrar para Gabriel Milito. Hora de falar agora sobre Gabigol, que resolveu chocar o Brasil com uma entrevista pós-jogo dentro do gramado. Ele foi perguntado sobre a temporada e disse: foi um ano horrível. Teve a questão do doping, o Gabigol chegou a ficar suspenso por 2 anos, embora a punição fosse por 1 ano. Nesse momento ele joga graças a uma liminar que o garante momentaneamente. A qualquer momento essa pena pode voltar a existir. E o Gabigol completa: tinha um treinador que não me respeitava como jogador. Foi a primeira vez que o Gabigol se declara contra o Tite. Tentei mostrar que poderia ajudar de alguma forma, mas não foi possível. E aí o Gabigol completa essa entrevista com a principal informação. Ele confirma que não fica no Flamengo para a próxima temporada. Eu já vinha contando para vocês que essa chance não existia. Abre aspas para o Gabigol: mais um título e uma marca histórica. Chegamos nos números de 2 lendas.
essa foi minha última final pelo Flamengo. Não vou ficar no clube. Agora é aproveitar os últimos jogos e agradecer aos jogadores e aos torcedores. O Gabigol faz questão de atacar o presidente Rodolfo Landim, embora não o cite. Ele diz o seguinte, abre aspas, não fico no Flamengo. Durante esses últimos meses, houve negociações com o presidente, a diretoria apertou a mão da minha família, e não houve acordo. Sempre soube pelas coisas por meio de podcasts, nunca pessoalmente. Eu vou explicar para vocês o que ele está querendo dizer. O Gabigol chegou a ele chegou a acertar com Marcos Braz e Bruno Spindel uma renovação de contrato por 5 anos, que faria os vencimentos dele saltarem de 1.600.000 para 3 milhões de reais. Pois bem, o presidente Rodolfo Landim, quando recebeu esse contrato, desistiu de assinar o contrato e essa renovação foi anulada, o que causou enorme irritação do Gabigol. Em relação aos podcasts, o Gabigol se incomodou demais porque o Landim nunca conversou com ele, sempre mandava os recados e trazia atualizações sobre o caso Gabigol por meio de entrevistas em podcasts. E aí o Gabigol completa, falei com o Braz para conversar, para renovarmos por mais 2 ou 3 anos, mas não houve acordo. Não vou ficar no Flamengo e agora é hora de curtir esse momento. Foi uma passagem incrível, amo todo mundo, a torcida e os jogadores, fecha aspas. Gabigol foi perguntado sobre para onde vai e não quis responder, era algo meio óbvio. Já havia contado para vocês ao longo do sábado e também nesse domingo que existe enorme otimismo no Cruzeiro em relação a um acordo. Dirigentes do Cruzeiro ofereceram 4 anos de contrato com vencimentos acima de 2 milhões de reais e com essa declaração dá para dizer que o caminho fica aberto para que o Gabigol, que hoje é ídolo do torcedor rubro-negro, se torne reforço do Cruzeiro. Só mais uma curiosidade, pouco antes dessa entrevista o Gabigol ouviu os 4.000 torcedores do Flamengo que estiveram na Arena MRV gritando para que ele ficasse, pedido que não será atendido. A nota triste da decisão, comportamento dos torcedores do Galo na Arena MRV, que deve sofrer uma punição pesada. Ao longo da partida, muita coisa arremessada dentro de campo. Copos, papéis e muito mais. O jogo precisou ser paralisado. Até uma bomba explodiu perto do goleiro Rossi. Importante contar que depois da partida, em meio à comemoração de jogadores do Flamengo, houve uma tentativa de invasão de torcedores do Galo. O Hulk foi um daqueles que tentou conter essa invasão. Se o STJD aplicar a regra, o Galo pode ficar sem seu estádio por bastante tempo. E aí só uma última informação, a Arena MRV, que foi palco da sua primeira final, viu um dos grandes rivais do Atlético se sagrar campeão da Copa do Brasil. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, comenta também sobre o que quiser, ative as notificações. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o vídeo de hoje com as novidades do Flamengo. E aí, o que você achou? Gabigol tá de saída, vai pro Cruzeiro. Você queria que ele ficasse? Deixa no comentário a sua opinião. E o Flamengo foi campeão da Copa do Mundo de 2024, né, galera? Título merecido. Se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, deixe no comentário, curta também. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Até a próxima. Tchau, tchau. Bora comemorar.